Fala focado, beleza? Eu sou o professor Rian, professor de língua portuguesa do Focado no Edital. Eu tô aqui para corrigir a prova de técnicos em assuntos educacionais, a prova de nível superior da UFRJ. Provinha organizada pela PR4, a banca PR4, que na prova de ensino médio fugiu totalmente às suas características, né? Não apresentando qualquer texto, só que nessa prova de ensino superior, para técnicos em assuntos educacionais, ela apresentou 2 textos. Ela que sempre apresenta muitos textinhos curtos, dessa vez apresentou um texto de quase 1,5 páginas, um texto bem longo, né? Um texto informativo, dissertativo, e um poema, que também já é característica da banca, mas foram poucos textos para 15 questões. Vamos analisar estas questões e tirar algumas dúvidas quanto a possíveis recursos, não é verdade? Vamos à primeira questão, ela diz o seguinte: a leitura do texto 1 permite concluir que seu escopo galera, escopo é alvo, é foco, tá? Uma característica que eu vou ser bem sincero. Que crueldade. A PR4 já costuma fazer isso, mas ela exagerou muito na questão do vocabulário. Algumas questões, inclusive, foram solucionadas por conta de conhecimento lexical, pela questão do vocabulário. Isso, para mim, foi meio covardia da banca, mas fazer o quê? É língua portuguesa, né? De qualquer forma, vejam só. Se a pessoa sequer entende o que é escopo, né, não é nada demais. Mas dava para matar. Gabarito da questão é letra B. Apresentar estudo coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro que estremece teoria de Eduardo Rocher. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo seu foco, seu escopo, vejam só. Quando a gente fala posicionar a ciência brasileira como celeiro de pesquisa de ponta em meio à produção de ciência do mundo. Isso é mencionado no texto, mas não é o seu escopo. Não é o seu objetivo, não é o seu foco. A maldade aí é que, nas outras alternativas, havia sim algumas informações presentes no texto, mas não era o foco principal. Por isso que o gabarito da questão número 1 é letra B de bola, não há qualquer tipo de problema. Veja, expor que a educação brasileira é potente, quanto que implicitamente mostra a necessidade de mais recursos. Isso, a revelar que eu acho que pode ser classificado como candidato a planeta, não. Aliás, é isso mesmo. É o planeta Coar, isso, ao redor do astro Coar, né? Candidato a planeta não. Então, se você perceber, tem algumas características que sim dizem respeito ao texto, mas não é o seu escopo. O detalhe aí é o escopo, ou seja, o alvo, o foco principal, beleza? Por isso que o gabarito da questão é a letra B de bola, beleza? Questão número 2, gente, questão de copia e cola, né? Segundo o texto 1, o espaço que um objeto pode estar no astro principal no qual ele orbita sem ser estilhaçado é definido pelo conceito, obviamente, de limite de Roche, né? Que ele menciona, eu vou aqui alternar com o texto, tá? Eu vou abrindo aqui o texto, que ele menciona logo ali no segundo parágrafo, né? O ponto principal, cara, é quase copia e cola. O ponto principal é que a existência do Léo coloca em prova que era compreendido até agora pela astronomia como limite de Roche. Um conceito elaborado no século XIX que define a distância que um objeto, aí veja só, porque um objeto pode estar do ato principal, igualzinho está anunciado. É copia e cola. Gabarito número 2, a letra C, uma questão bem simples, bem fácil, tá? Vamos para a questão número 3. Ela diz o seguinte: considerando o texto 1, uma das possíveis explicações levantadas para o fenômeno discutido é... Bom, aí você acha essa resposta no 7º parágrafo. Está aqui, ó. Considerando o texto 1, uma das possíveis explicações levantadas para o fenômeno discutido, que é a questão da queda do conceito do limite de Roche. Tá? Outras hipóteses abrangidas pelo estudo tentam responder à pergunta levantada pela descoberta. Uma delas seria da influência gravitacional direta da Lua, já existente com a A. Gente, é quase que literal, da mesma forma que a número 2, a número 3 apresenta no 7º parágrafo, que aqui ele começa assim, ó, outras hipóteses abrangidas pelo estudo, e ela é quase retirada, tá, de maneira literal do texto,
gabarito da questão, letra A, beleza? As outras não dizem respeito a uma explicação levantada sobre o fenômeno, beleza? A questão número 4, que para mim foi a questão... Ah, não, não é essa não. Não é essa não. Essa foi simples. Essa foi simples. Ela é uma questão que pode gerar problema pelo seguinte, vamos lá. O texto 1 apresenta a marca linguística que demonstra a presença de autoria. Autoria, é do próprio autor. Considerando o contexto, é possível identificar essa marca da seguinte passagem. Vamos lá. Letra A. Considerada mais uma conquista para a ciência brasileira, a pesquisa abriu caminho para uma possível evolução do conceito. Não há qualquer tipo de posicionamento ou autoria do escritor. Bem, isso tudo está relacionado com formação. E como a gente espera, aí quando você fala a gente, você pode falar, opa, Ian, ele se insere. O problema todo é que esse trecho em falar a gente espera faz parte da fala do cientista. Porque o quarto parágrafo que eu estou marcado aí é a fala, veja que é introduzido por um travessão, é a fala do Bruno Morgado, pesquisador do Observatório do Valongo. Então, a gente espera que os satélites naturais chamados de luz sejam formados. Isso é a gente, nós, os cientistas, né? Que no caso aí é mencionado pelo pesquisador do Observatório do Valongo do FRJ, Bruno Morgado. Então, a gente não inclui o autor do texto. Não é presença de autoria. C. Eu faço parte de um grupo colaborativo com pesquisadores do Brasil. De novo, no nono parágrafo, esse nono parágrafo é introduzido por travessão, também trazendo a fala de um pesquisador. Então, por mais que exista a marca de primeira pessoa, seja do plural ou do singular, nem sempre é marca do autor. Agora, a letra D. O depoimento do pesquisador nos lembra a nós, que professores e estudantes brasileiros fazem esforço diário, semanal, mensal. Nos lembra a nós, leitores brasileiros, enfim. Nesse caso, o autor se insere nesse nós, na verdade, lembra todos nós, no caso, que estamos adquirindo a informação do texto. As informações do texto, então, nesse caso, gabarito da questão número 4 é a letra D de dado. Na letra E, em primeiro momento, o questionamento levantado pelo cientista foi caso eles estivessem presenciando um satélite natural. As que poderiam gerar problemas eram a letra B e a letra C, porque tem o agente, que dá a ideia de nós, primeira pessoa do plural, e o eu, primeira pessoa do singular, mas não chega a ser autoria não seria uma presença de autoria, né? Que no caso é de quem escreve o texto. Questão número 5. Sobre o texto 1, é incorreto afirmar que incorreto. Vamos lá. Bom, a expressão cotidiano é grafia alternativa de cotidiano, igual 1414. Tá correto. A número não tá correto. Não é o nosso gabarito, tá? B. O termo semanal apresenta a relação do sinônimo com hebdomadário. Gente, sem brincadeira, eu vou falar para vocês. Isso chega a ser cruel. Cara, eu juro. Tem aluno que acredita que o professor é dicionário, né? Eu nunca tinha ouvido falar no termo hebdomadário. E quer dizer semanal. Isso é de uma crueldade. O ser humano mais apavorado marcaria essa de cara, né? Hebdomadário significa semanal. Eu não conhecia. Em primo de Plutão, perfaz-se linguagem de teor denotativo. Cara, é claro que a letra C, se você tivesse em dúvida com a letra B por não conhecer o termo, lembra que teor denotativo é o sentido real, literal, diferente do sentido conotativo, que é sentido figurado. Primo de Plutão, veja, galera, tá? É um caso de personificação ou prosopopeia, figura de linguagem que você atribui uma característica humana a um ser inanimado. E ser primo de Plutão, na verdade, primo é uma característica humana. Plutão seria um planeta, até deixou de ser planeta, né? Então, nesse caso, é claro que aí o teor é conotativo e não denotativo. Então, incorreta está a letra C. Letra D, entre 10 a 20 anos, a não aplicação do acento grave indicativo de classe está correta. Por quê? Porque 20 anos é um termo masculino, esse A é somente a preposição, não poderia ter artigo. A palavra ciência pode ser considerada uma propaganda acidental. Como eu falei, a PR4, inclusive, considera ciência separada se, em, si, a, né? Poderia ser, sim, uma proparoxítona, né? A maioria das gramáticas consideram como paroxítona terminada em ditongo, né? Então, realmente, a errada é a letra C de casa,
pois não há teor denotativo, há teor conotativo. Beleza? Essa número 6, Jesus amado. O terceiro parágrafo do texto 1 pode ser reescrito sem prejuízo de sentido. No primeiro momento, quando eu comecei a ler a questão, eu pensei que a questão toda estaria nesse termo que introduz. Porque o terceiro parágrafo começa assim, ó. Conforme o estabelecido. Aí, se você perceber, na letra A, tá? De acordo com o cálculo. Letra C, tá? Seguindo as diretrizes do cálculo. Letra D, conforme, repetindo o termo. Letra E, com base no cálculo. Então, todos esses conectivos estabelecem a mesma relação semântica. Não é problema. Então, o problema todo está no uso de um advérbio. No texto original, no parágrafo, tá? Mas inesperadamente, aí no lugar do inesperadamente, a letra A entrou surpreendentemente. E aí vem na letra B, infaustamente. Depois, inesperadamente de novo. Na D, inopinadamente. E na E, inesperadamente. Galera, eu acho que, óbvio que a dúvida deve ter ficado entre a letra D, inopinadamente, e na letra B, infaustamente. E o gabarito é a letra B, porque infaustamente, de maneira infausta, é porque é de maneira desgraçada, né? Maldita. E inopinadamente, na letra D, é a mesma coisa que inesperadamente, surpreendentemente. Muito cruel. Essa questão eu achei cruel. Muito cruel. Muito cruel. As pessoas acabaram chutando, né? Não sabiam o que era infaustamente e inopinadamente. Acaba sendo a letra B de bola, porque o valor do advérbio, o valor semântico do advérbio, é modificado na letra B de bola, beleza? Vamos para a questão número 7. Ela diz o seguinte: considerando o emprego de aspas no texto 1, é incorreto afirmar que, galera, isso deu. Uma galera tá riando. Calma aí, vamos por parte. Isso é um texto jornalístico, retirado do jornal Globo, se não me engano, o Globo, 2023. Aí fala assim, de aspas. A utilização de aspas duplas no quinto parágrafo realça a forma figurativa. No quinto parágrafo está assim, ó. Então, esse fenômeno corresponderia a um meio do caminho. Claro que é sentido figurado. De forma figurativa, claro, esse meio do caminho, na verdade, até metade do processo, né? É claro que o termo é figurativo, não está errado. E no caso, a linguagem figurada aí pode ser marcado como com aspas. B, o uso das aspas duplas no primeiro parágrafo enfatiza a expressão, que no caso é considerado fora dos padrões, que trouxe novos questionamentos. Enfatiza, sim. Letra C. A aplicação de aspas simples é devido para sinalizar conteúdo conotativo. E aí vai o detalhe. Gente, uso de aspas dupla é quando eu uso uma aspas dentro de um trecho que já está entre aspas. Quando eu uso aspas simples, eu não posso, por exemplo, eu tenho uma citação. Dentro dessa citação tem uma gíria. Normalmente a gente usa a gíria entre aspas. Então, ao invés de botar aspas dentro de aspas, eu uso aspas simples. E não é o caso aí. Então por que o autor do texto botou aspas simples? Não sei. Não sei. É conteúdo conotativo? É conteúdo conotativo? Porque aí eu estou usando uma personificação. Mas aí seria aspas duplas, comum, aspa tradicional. Não tem porquê. Isso deve ter sido um problema do texto. O próprio texto do Globo, ele foi provavelmente, ali diz que é adaptado. Ele deve ter sido transcrito, né? Passado para a prova. E se o autor do texto colocou entre aspas simples, ele cometeu um equívoco. A justificativa dada não é um motivo para estar entre aspas simples. Para estar entre aspas simples tem que ser aspas dentro de aspas. Aí você põe aspas simples. E não é o caso ali. Por isso que é aí que é considerado o gabarito número 7, letra C. Entendeu? O uso de aspas simples só tem um motivo. Aspas dentro de um texto que já está entre aspas. E não é o caso aí. D, em vez de usar aspas para marcar discurso, há emprego de travessão, sim, em vários momentos da fala, principalmente do astrônomo, e não há observância de aspas para estrangeirismo ou neologismo. São duas possibilidades de uso de aspas. Qualquer palavra de língua estrangeira ou qualquer palavra criada, né, qualquer expressão
criado, neo, de novo, logismo de palavra, uma nova palavra que não é dicionarizada na língua portuguesa, também deve vir entre aspas, e isso não ocorre no texto, beleza? Por isso que o gabarito da questão número 7 está corretamente marcado como letra C de casa, beleza? Caiu aqui um negócio aqui. Tá ventando, vai cair, vai cair. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Questão número 8. Essa questão número 8 me deu uma dorzinha de cabeça. Pelo seguinte. No 7º parágrafo do texto 1, a expressão candidato a planeta não desempenha. E aí, o gabarito é letra A. Bom, coesão referencial normalmente é marcada por elementos que por si só não têm valor significativo, que no caso é feito por substituição, certo? Por exemplo, o cachorro é o melhor amigo do homem. Ele sempre está próximo ao seu dono. Este animal, aí o animal é considerado também elemento de coesão referencial. Quando fala candidato a planeta não, ele está se referindo a provavelmente um entre vários planetas ou vários astros, candidato a planeta não, certo? E aí faz substituição. Por ter esse valor referencial, porque está se referindo a um termo, sim, é por substituição, substituindo o termo mencionado anteriormente. Tranquilo. O detalhe todo é o conceito que muita gente não conhece de holonímia. Galera, holonímia é o seguinte. Quando a gente fala em crateras, lá no 7º parágrafo, diz assim. Lá no meio, numa outra abordagem, seria possível existir irregularidades geográficas, como crateras muito fundas ou montanhas muito altas, no candidato a planeta não. Deixa eu tentar mostrar para vocês um exemplo que eu separei aqui, quer ver? Se eu pego, por exemplo, corpo. Se eu pego corpo, cabeça, braço, pescoço, vejam que isso são partes de um corpo. Concorda comigo? Então, nesse caso, holonímia, o holônimo é a palavra corpo. Corpo é o holônimo, porque braço, perna, cabeça fazem parte do corpo. Quando ele fala aqui, é uma coesão lexical, sim, porque é o léxico, é a palavra em si que já tem valor significativo. O mesmo estabelece coesão lexical por holonímia em relação à palavra cratera. Por quê? As crateras e as montanhas mencionadas no 7º parágrafo fazem parte desse candidato a planeta não. Ficou claro isso? Fazem parte desse planeta não. De novo. Corpo é holonímia de cabeça, braço, perna, porque são partes do corpo, fazem parte do corpo. Então, o corpo é um holônimo, beleza? Esses outros termos, braço, perna, que fazem parte desse holônimo, são chamados de merônimos. Ali, meronímia na letra C. Entenderam isso? Aí são merônimos, por fazerem parte. Então, as crateras e as montanhas mencionadas no 7º parágrafo são merônimos de candidato a planeta não. Ficou claro isso? Isso são conceitos diferentes de hiperônimo e hipônimo, que também fazem parte da coesão lexical. Hiperônimo é, numa relação, vamos lá, ferramenta, martelo, chave de fenda, são exemplos de ferramentas. Então, eu falo assim, o martelo estava na ponta da mesa, tentei evitar, mas a ferramenta caiu no meu pé. Porque nesse caso é um tipo de ferramenta. Entendeu isso? Aí é martelo, um tipo, hipo de valor mais específico, e ferramenta é hiper, de valor mais amplo. Cabeça é um merônimo do holônimo corpo, por fazer parte do todo corpo. Beleza? Então, quando eu falo em crateras e montanhas, no 7º parágrafo, o candidato candidato a planeta não
O termo candidato a planeta não é um holônimo de cratera, porque cratera faz parte desse candidato a planeta não. Então, gabarito da questão letra A da número 8 é letra A, coesão referencial, beleza? Por estar se referindo ao nome do planeta, que eu até esqueci. Vamos na questão. Qual, né? Qual área é candidata a planeta não? Não é isso? Exato. E aí ele faz essa referência. Substituiu por candidato a planeta não, coesão referencial, para fazer referência a qual A, e lexical, em que o termo planeta não, cratera, por fazer parte de candidato a planeta não, é um holônimo, beleza? Gabarito da questão número 8 é letra A. Difíceis os conceitos, né? Beleza, mas é exatamente isso. Conceitos que também são rarissimamente cobrados. É muito mais tradicional você ver sendo cobrado hipônimo e hiperônimo, que fazem parte de coesão lexical, e elemento anafórico, catafórico, que tem até nas alternativas aí, mas não é o caso, beleza? Gabarito da questão número 8 é letra A. Vamos para a questão número 9. A número 9 é outra questão tensa. Pelo seguinte, vamos lá. Sobre o 8º parágrafo do texto 1, são feitas as seguintes assertivas. O 8º parágrafo é o último parágrafo da primeira coluna. Diz, não há incorreções por ortografia. Não há. Não tem qualquer erro ortográfico. Da mesma forma que não há qualquer erro de pontuação. Na questão 3, fala, não há erros no que tange a coerência e coesão. No texto está assim. A observação foi feita através do método chamado de ocultação estelar, na qual é medida a sombra do corpo celeste como em um eclipse. Esta técnica, tradicionalmente para retomar um termo, ou seja, de valor anafórico, se referindo ao que foi dito anteriormente, é esse, essa, isso. Então seria essa técnica. O que não é um absurdo você botar o esta, uma vez que foi um termo que acabou de ser mencionado, mas tradicionalmente seria essa. Só que quando ele fala no que tange a coerência e coesão, veja que na frase seguinte também tem o seguinte trecho. Esta técnica também foi utilizada em outras descobertas de anel. Quando eu falo descobertas de anel, é claro que a gente está entendendo que o anel é descoberto. Mas quando eu falo em descobertas de anel, a pergunta é, os anéis são descobertos ou são eles que descobrem? Quando eu falo de descobertas de anel, parece que os anéis estão descobrindo alguma coisa. Você pode interpretar isso de duas formas. Isso é ambiguidade, o que geraria problema de coerência. Entenderam isso? Então, essa número 3 está errada, beleza? Não está correta. E a letra A, afirmativa 4, diz assim, o parágrafo vai de encontro à conjuntura discursiva do texto. Porque o que acontece? O tempo todo ele está dando um texto informativo em que ele vai apresentando tudo acerca da pesquisa, né? Tudo informando os dados da pesquisa, e aí, do nada, ele acrescenta um parágrafo que, se você fizer uma observação, se ele for retirado do texto, ele não faz falta nenhuma para o texto. Porque a observação foi feita através do método chamado de ocultação estelar. E aí ele explica algo acerca de um processo que ele já tinha mencionado anterior. Numa outra abordagem, seria possível existir irregularidade geográfica como cratera. Aí fala, a observação foi feita. Isso aí foge à conjuntura discursiva. Porque nesse caso ele está falando sobre a possibilidade de uma descoberta que determinaria. Isso aí não está de acordo com o restante, não que esteja de acordo, ele é totalmente à parte da estratégia discursiva para que no final ele está falando assim o tempo todo. Olha, a gente tem que valorizar a ciência brasileira, a afirmativa de que tudo que é nosso tem que ser valorizado, é uma pesquisa da UFRJ. Aí fala uma coisa totalmente à parte e ainda acrescenta o seguinte, o astrônomo pontua aqui, para a captação do anel, cientistas de 4 partes do mundo colaboraram com a imagem. Ou seja, uma pesquisa exclusivamente da UFRJ. E, no final do texto, ele tenta, claro que tem uma importância absurda da UFRJ, mas vai de encontro, quando fala vai de encontro, vai contrariamente ao objetivo, que é exaltar também a descoberta da UFRJ. Mas, para isso, ele precisou também de ajuda de outros países. Então, isso não é que chega a discordar, mas não vai exatamente ao encontro daquele que é o objetivo dele, que é enaltecer o trabalho da UFRJ. E, obviamente, isso é totalmente à parte. Então, sim,
Gabarito da questão número 9, somente estão certas a 1 e a 2. Gabarito da questão é letra D de dado, beleza? Vamos para a questão número 10. Ela diz o seguinte. Sobre o último parágrafo do texto 1, é incorreto afirmar que o último. Vamos lá. Já está aqui separado. O termo isso faz referência à compreensão de valorizar a ciência e instituições nacionais. Se você perceber, está assim. Aqui no Brasil, nós conseguimos realizar pesquisas de ponta. É muito importante valorizar a ciência e as nossas instituições. Isso é algo que eu acredito. Exatamente. Aqui, olha isso aí, retomando. Exatamente a frase anterior. Valorizar a ciência e nossas instituições. Certinho. A letra A, só que eu quero a incorreta. E aí vem a B. A ocorrência de adjunto adverbial, elemento oracional integrante. Galera, tem vários adjuntos adverbiais. Só que adjunto adverbial é um elemento oracional acessório e não integrante. Por isso que a banca colocou como gabarito a letra B. Mas vamos continuar. O vocábulo porque opera como conjunção subordinativa causal. Isso é algo que eu acredito porque eu não estaria nessa posição de pesquisa sem educação pública. Então, ele diz que essa é a causa dele acreditar naquilo que ele mencionou. Então, sem problema, porque tem valor causal. O problema todo está na letra D. Todos os verbos empregados são conjugados no modo indicativo. Galera, modo indicativo é aquele que tem presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Eu tenho. Nós conseguimos, presente, realizar o verbo estar no infinitivo. Mas aí, como é uma locução, o tempo presente é conseguimos. Só que aí você vai seguindo, tem o estaria, que é futuro do pretérito, tem lembra, só que aí lá no final está assim, ó, para que a pesquisa feita nos milhares de laboratórios brasileiros ganhe atenção. Gente, ganha subjuntivo. Para que a pesquisa ganhe. Se é para que a pesquisa ganhe, isso é presente do subjuntivo. Que eu ganhe, que tu ganhes, que ele ganhe. Então está falando que todos os verbos? Não, nem todos os verbos. A letra D também está incorreta. Ou seja, é uma questão passível de anulação por ter duas respostas. Letra B e letra D, ambas estão incorretas. Nem todos os verbos empregados estão conjugados no modo indicativo. O verbo ganhe, na última linha do parágrafo, está no presente do subjuntivo. Fora que também tem o verbo, a forma verbal fazer, né, que está feita no particípio, verdade? Mas, enfim, só o fato de estar o presente do subjuntivo ali mata a letra D. A letra E, a expressão nós compreende uma coletividade de cientistas brasileiros e não autor, o interlocutor. Claro, nós conseguimos realizar a pesquisa, nós, cientistas brasileiros. Claro que não o autor, o interlocutor, no caso o leitor. Galera, questão 10, passível de anulação, pode entrar com recurso que vale a pena. Questão número 11. A poética do texto 2 centra-se. Galera, centra-se. Centra-se. O que quer dizer que o que está mencionado nas outras alternativas, algumas coisas fazem parte. Por exemplo, letra A. Na performance extasiada da UFRJ, sempre a dianteira, como se ressalta na vanguarda desta nação em pesquisa pioneira. Sim, isso é mencionado, mas não é que se centra nisso. Não é que se centra. Entenderam isso? No que se baseia o hino da UFRJ? Ó deusa da sabedoria, tu és a minha inspiração. Nesta jornada, a estrela guia e destino a emoção. Sou o FRJ. A educação é a minha rota. Sem temor ou preconceito, abro o coração ao mundo inteiro. Eu faço parte do FRJ. Entendeu? Eu faço parte do FRJ, sou o FRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro, o sonho encantado do povo brasileiro, a chave da vitória. Letra B. Na figuração axiomática da UFRJ como ente desembaraçador, Jesus amado, de nós, como se vislumbra em a chave da vitória. Gente, figuração axiomática, para quem não sabe, é inquestionável, incontestável, tá? Da UFRJ, como ente desembaraçador de nós, como se vislumbra a chave da vitória, do país da solução. Você até poderia acreditar que sim, mas falar que isso é centrado, não. Opa, letra C. Não em livro semelhante da UFRJ, não como Universidade Ilha, mas como Universidade Mundo.
Aí abre o coração ao mundo. Então você vai ver que em todas as alternativas eles pegam características que são mencionadas. Agora, quando a gente fala em centra-se, o foco dela é a letra E, no lirismo de adesão identitária ao UFRJ. Quem canta o hino estabelece o lirismo de adesão identitária, ou seja, é como se eu fizesse parte do UFRJ, como se eu fosse o UFRJ. Sou o UFRJ, eu faço parte dela. Como se observem, tu és a minha inspiração, o sonho encantado do povo brasileiro. Então, sim, letra E, centra-se nisso, a essência é isso. Entendeu isso? O sonho encantado do povo brasileiro, a chave da vitória. E aí a ideia, a essência é essa. Beleza? Porque a gente fala em centra-se. A questão do centra-se é a chave da questão. Não está muito subjetiva essa questão, mas aí você não pode falar que todas estão certas. Não, porque aí é a questão do foco principal. 12, sobre o texto 2, são feitas as seguintes assertivas. Em ó deusa da sabedoria. Calma aí que eu perdi aqui. Ó deusa da sabedoria. A expressão deusa da sabedoria equivale a vocativo, termo oracional acessório. Aqui bonitinho, ó. Lembra que lá dizia que a adjunta verbal era integrante? Não, é acessório igual ao vocativo. Ó, deusa da sabedoria, a quem eu estou me dirigindo. Claro, a número 1 está correta. Então, assim, abre o coração ao mundo inteiro. O eu lírico é a própria FRJ. Não, o eu lírico é quem entoa o hino. O eu lírico é quem canta, não é a FRJ. Quando ele fala sou a FRJ, quer dizer que eu que canto me sinto parte dela. Tá? No eu lírico não é a própria FRJ. Não, não é ela. Pelo contrário, a Universidade do Rio de Janeiro, né? Se você perceber, cadê? Tem até o tu és a minha inspiração. Ó deusa da sabedoria. Se é vocativo e a deusa da sabedoria é o FRJ, como é que o eu lírico é o FRJ se eu estou me dirigindo a ela? Claro que a número 2 está errado. Número 3, há emprego de rima como recurso estilístico, como metodologização de sonoridade, ritmicidade, musicalidade, como ocorre em formação do cidadão em relação a incansável mais forte a cada geração. Claro que tem rima. Óbvio que tem rima. O que não tem é o que menciona na afirmativa 4. Porque quando a gente fala em estrutura das estrofes 1 e 2, apresenta igualdade de construção linguística e emprestam ao conjunto paralelismo rítmico. A gente tem paralelismo sintático, paralelismo de várias formas. O paralelismo rítmico, gente, é quando eu tenho estruturas com a mesma função sintática, a mesma classe gramatical. Por exemplo, vou pegar um exemplo que eu tinha separado aqui no texto. Tá aqui, ó. Vi um gato na janela, um cachorro no banco, um pássaro no telhado, uma flor no jardim. Relacionando, ó. Gato na janela. No caso, gato, substantivo, na janela, locução adverbial. Cachorro no banco. Se você perceber, não existe essa estrutura fixa. Porque quando a gente fala em paralelismo, quer dizer que a gente segue o mesmo padrão estrutural. Paralelismo sintático, o uso dos mesmos elementos em sequência, e assim vai. O rítmico é exatamente um ritmo constante e harmonioso de palavras de mesma classe gramatical. E não é o que acontece no hino da UFRJ. Então, não existe esse paralelismo rítmico, por isso, o gabarito da questão número... Que questão é essa? 12, né? Isso, 12 é letra... Oh, meu Deus! A letra E, né? 1 e 3 estão certas. 1 e 3 estão certas. A 2 e a 4 estão erradas. Correto? Essa é a questão 12. Vamos para a 13? A 13 eu até destaquei aqui, ó, o trecho que ele menciona, né? Os 4 primeiros versos. Ó deusa da sabedoria. Tu és a minha inspiração. Nesta jornada és a estrela guia. E destino és a emoção. Omissão do verbo ser mencionado anteriormente. O nome disso é zeugma. Zeugma é a omissão de um termo citado anteriormente no texto. Beleza? Amores, litote é um tipo de eufemismo, né? Uma pessoa até perguntou, Riano, vai cair figuras de linguagem? Eles não colocaram isso de maneira explícita no edital, mas quando falam aspectos da linguagem, claro que a figuração acaba fazendo parte, né? Eu não esperava que eles pudessem comprar de maneira explícita, porque normalmente quando eles colocam de maneira explícita, eles colocam figuras de linguagem, né?
Litote é uma forma de você suavizar uma informação negativa negando o contrário. Ao invés de falar, o fulano é gordo, eu falar, ele não é tão magro. O fulano não é muito inteligente, vai falar ele é burro. Entendeu? É uma forma de você suavizar negando o contrário. Isso é litote. Polissíndeto é a repetição do mesmo conectivo várias vezes, não é o caso. Pleonasmo, que é a repetição de uma ideia para enfatizar. E gradação é uma enumeração tendendo a um clímax ou a um anticlímax, não é o caso. Realmente, na questão número 13, há a ocorrência de zeugma devido à omissão do verbo ser nos 2 últimos versos dessa sequência. Gabarito da questão número 13, realmente, corretamente, é a letra A. Número 14, em abrindo fronteira à globalização. Deixa eu abrir de novo a prova aqui que eu perdi. 14. Porque aqui eu vejo a questão toda, aqui eu estou botando em parte para vocês. Em abrindo fronteira à globalização, a uso correto... lembrei dessa questão. Rian, 14 tem que anular. Quanto à correção do emprego ou não de crase. Vamos lá. A sociedade precisa compreender que a humanidade muito deve à casa de ciência. Galera, eu estou pedindo as incorretas. As incorretas. Isso é questão 14, tá? Galera, quem deve, deve a alguém. Em muito, deve a alguém. Como casa é palavra feminina, aqui, ó, esse a é artigo de humanidade. Tranquilo, sem crase. Agora, quem deve, deve a alguém. A casa de ciência, a preposição do verbo dever, mais o a artigo de casa, deveria ocorrer crase aqui. Então, o número 1 está incorreto, está errado. 2. As pesquisas tradicionais em educação estão alinhadas. Se algo está alinhado a ou está alinhado com. Se aqui, no caso, botou a preposição, mais o aquele. Pronome demonstrativo masculino. E aí já vem o primeiro ponto. Quem diz... Aquele grande pensador. Quem diz que não ocorre crase em palavra masculina, veja, grande pensador um termo masculino, cuidado porque crase pode ser preposição, mas pronome demonstrativo iniciado por a, que é o caso aí, por isso que a 2 está correta. O conflito todo vem na 3, porque muita gente fala assim, outra é pronome indefinido. Aí fala, eu decorei que antes de pronome indefinido não pode ocorrer artigo definido. Mas galera, calma aí. O problema de vocês é decorar a regra e não interpretar. Essa questão da generalização. Acabei de dar um exemplo da 2. Vocês decoram. Antes de palavra masculina não ocorre crase. Tá aí, ó, grande pensador. Ocorreu crase. Você deu... não, mas isso é exceção. Não, isso é regra. Na número 3 diz, é uma universidade muito similar à outra. Vamos fazer o seguinte. Tira similar e põe diferente. É uma universidade muito diferente da outra. Olha aqui o artigo. Sabe por quê, galera? O outra é um pronome indefinido, mas é da outra universidade. É uma universidade que eu estou comparando. Tem uma universidade e outra universidade. Eu não sei qual é essa outra universidade. Entendeu isso, gente? Da outra no que se refere a seu porte e objetivos gerais. A outra. Outra diferente desta. Então, como é que não vai ter esse outra? É um pronome substantivo que assumiu o papel de universidade. De outra a outra universidade. Faz o teste. Tira curso. É um curso muito similar ao outro. Olha o o aqui, ó. Ao. Você não vai escrever ao outro. O outro curso. O problema é que você... qualquer artigo... Não, gente. Isso vocês trazem, ó, de uma bagagem em que vocês sempre decoravam regra e não interpretavam a frase. Aí está correto a ocorrência de crase devido à preposição a do adjetivo similar mais o artigo a do outra, que é um pronome substantivo assumindo o papel de universidade. A número 3 está correta, beleza? 4. As autoridades devem a organismos de pesquisas. Quem deve a preposição. Organismos é termo masculino no plural. O artigo seria os. Aos organismos. Como aí não tem os, esse a é só preposição. Não ocorre crase. A 4 está certo também. As universidades públicas, gratuitas e de qualidade cabem o ensino. Galera, aí está o simples. Os elementos estão fora de ordem. O ensino.
A pesquisa e a extensão de qualidade é o sujeito do verbo caber. O ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade cabem a alguém. A quem? Às universidades. Cabem a preposição do verbo caber, mais o as, artigo de universidade. Crase bem aplicada. Nesse caso, houve uma inversão dos termos, né? O sujeito foi para o final, o complemento para o início. Gente, incorreta mesmo, somente letra A número 1, frase número 1. Por isso, o gabarito da questão número 14 é letra C de casa. Beleza? E para fechar nossa correção, fala sobre o texto. Olha essa curiosa. Pode-se afirmar que a tipologia do texto 1 e o gênero do texto 2. Quem assistiu às minhas aulas, eu expliquei bem a diferença entre gênero e tipo. Quanto à tipologia do texto 1, o texto 1 é uma reportagem que fala sobre um determinado assunto. Se fala sobre um determinado assunto, é um texto dissertativo. Existem 5 tipos de texto. Dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, narrativo, injuntivo e descritivo. Dissertativo, ou seja, ou é B ou é C. Amores. O segundo texto é um poema. Tipo de texto, ele está exaltando, está falando sobre o FRJ. Então, nesse caso, o texto também seria dissertativo. Só que a questão toda é, qual é o gênero? Gente, não é um hino? Claro que é uma música. Claro que é o gabarito da número 15, é letra B de bola. Um gênero, galera, quando eu falo em gênero, por exemplo, tipologia do texto narrativo. Existem vários gêneros. Conto, romance, fábula. Isso são gêneros do tipo narrativo. Entendeu isso? Eu estou falando da UFRJ. Eu estou dissertando sobre ela, me dirigindo a ela. Beleza? Então, nesse caso. E, obviamente, também tem muitos aspectos descritivos da UFRJ. Eu diria até que é mais descritivo, tá? O hino. Porque coloca muitas características da UFRJ. Deixa eu voltar aqui no texto do hino. É isso mesmo. É mais descritivo do que dissertativo. Deusa da sabedoria, minha inspiração, estrela, guia, emoção. Pode colocar aí como descritivo, né? Não seria dissertativo, não. Mas é uma música por ser um hino, por isso que o gabarito da questão número 15 é letra B de bola. Beleza, gente? Obrigado pela ajuda de vocês, pela participação de vocês. Ficou um cantinho aqui, o vento está derrubando o tempo todo aqui. Mas, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, entrem em contato, comentem aqui. Não deixem de curtir o vídeo. Não deixem de se inscrever no canal do Focado no Edital. Muito obrigado. Vamos que vamos. Vamos estudar!